Olá, tudo bom? Espero sinceramente que quando esse vídeo chegar até você, você esteja com um mínimo de tempo para poder parar, pensar um pouco, refletir e de algum modo usar essas poucas palavras e essa partilha que eu estou fazendo com você em alguma dimensão da sua vida. Lembrando que o vídeo não pode ser uma lição, não pode ser uma explicação teórica apenas. A gente tem que pensar que o vídeo ele é uma provocação. Ele é sempre uma forma de alguém que não nos conhece, ou pelo menos não sabe que estamos vendo aquele vídeo, de propor uma reflexão que de algum modo, saindo daquela realidade do falante, chegando na realidade do escutante, possa ajudar a pensar, a refletir, nem que seja para dizer não concordo, mas é sempre uma provocação para que você vá para dentro de si e encontre em algum momento, em algum aspecto, o elan, o significado disso com aquilo. Eu queria partilhar com vocês essa semana sobre algo que tem vindo a mim de forma muito constante. Quase sempre as pessoas criam expectativas tão grandes ao nosso respeito que a gente acaba transformando a nossa vida numa tentativa constante de atender os pedidos e chamados da outra pessoa, de corresponder às expectativas do outro. Isso tem um lado muito complicado, porque faz sempre com que, de algum modo, antes de me posicionar, ou antes de dizer o que eu penso, ou antes de tomar uma decisão, eu simplesmente fique o tempo todo incomodado. Mas o que o fulano vai falar? O que o cicrano vai pensar? Como que eu vou resolver essa questão? Como que isso vai acontecer? O que vão pensar de mim? E eu fico tão preocupado com isso que eu acabo cedendo aos caprichos de responder ou de corresponder àquela decisão da pessoa ou àquela posição da pessoa, não porque é o que de fato eu acredito, não porque é o que de fato eu quero fazer, mas é o que eu imagino que vai agradar a outra pessoa, que vai deixar a outra pessoa feliz ou que vai trazer algum tipo de benefício, seja para o outro, seja para mim. Qual é o problema disso? O problema disso é que eu vou me anulando. O problema disso é que eu vou transformando a minha expectativa existencial numa existência para satisfazer o outro, para agradar o outro, para deixar o outro sempre numa posição confortável, nem que para isso eu tenha que ficar desconfortável. E isso é tão cruel porque, se você pensar com a quantidade de pessoas com as quais você se relaciona diariamente, e se você pensar a quantidade de pessoas com as quais você tem algum tipo de obrigação, e eu falo aqui obrigação no sentido moral, não tem uma obrigação contratual, é moral. Você se sente obrigado a fazer. E você colocar a quantidade de vezes por dia que você tem que se frustrar para atender a expectativa do outro, você coloca isso no fim de um ano, a quantidade de energia negativa acumulada, a quantidade de sentimentos reprimidos, a quantidade de mal-estar que você foi armazenando. E guardando as devidas diferenças, mas guardar mal-estar, guardar energia é o mesmo que você querer estocar comida que vai se estragar, que vai se perder. É a mesma coisa. Você não consegue manter, só porque você guardou no armário ou colocou na geladeira, a comida fora daquele tempo de validade. Chega uma hora em que ela vai vencer, e ela vai embolorar, e ela vai estragar, e ela vai cheirar mal, e ela vai te trazer algum tipo de dissabor. O que eu quero dizer com isso? Não é que a gente tem que ser
uma pessoa irresponsável e irrefreável, onde todas as nossas posições têm que ser expressas e doa a quem doer. Mas eu quero dizer que a gente precisa aprender a ter um equilíbrio entre aquilo que vai agradar o outro só porque o outro precisa ser agradado para ele gostar de mim. E aí você tem que parar para pensar, se isso está acontecendo, é porque ele não me ama, eu sou útil a ele. Porque se ele vai me amar somente enquanto eu estiver respondendo satisfatoriamente às expectativas dele, não, ele não me ama. Ele simplesmente precisa de mim ou ele simplesmente me usa para algum tipo de sentimento, de relacionamento, de importância. Não tem amor, tem apenas utilidade. E se às vezes em que eu disser não, o meu não for entendido como uma forma negativa de existir, é porque tem alguma coisa errada com o outro. Porque em algum momento a gente vai ter que dizer não. E quando eu estou falando aqui dizer não, eu não estou dizendo não no sentido da palavra N-A-O-T-I-O. Sabe como você fala não só por falar não, porque você discorda do outro? Não é nesse sentido. Dizer não aqui é quando você se posiciona. É quando você está conversando à mesa com os seus amigos e eles falam uma piada sobre racismo e você diz, não, eu não sei se eu concordo com isso. Eu não posso rir de uma piada em que transforma o outro em motivo de chacota, por qualquer motivo. E quando você faz isso, esse posicionamento que as pessoas dizem, é o chatonildo da história, é, na verdade, você ter coragem de dizer, eu não concordo com a barbárie, eu não vou assinar embaixo de um pensamento abusivo, de um pensamento machista, de um pensamento racista ou de qualquer outro tipo de pensamento. Dizer isso não só me dá identidade, mas também me dá autoridade, porque eu estou, na verdade, assumindo as consequências da minha vida. Porque a gente faz uma coisa meio complicada, e é engraçado porque eu ouço muito isso nos atendimentos. Ah, estavam falando piadas sexuais, mas eu não participei. Olha, se eu estava escutando e não me posicionei, eu participei. Estavam fazendo piadas racistas ou piadas sobre a deficiência de um colega de trabalho, mas eu não falei nada, eu só escutei. Você participou. Essa tentativa de ser agradável para que as pessoas gostem de nós, ela é uma armadilha, porque nos faz cometer os maiores crimes. A gente acaba se tornando conivente com tanto abuso e com tanto descrédito do ser humano. O que a gente precisa pensar, e pensar isso com bastante liberdade e sabedoria, é que não é o outro que responde pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu sou. Sou eu mesmo. E no fim das contas, sou eu também que vou ter que arcar com as consequências dos meus atos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu entendimento. Aprender isso significa deixar ou permitir que a gente não olhe para as coisas como todo mundo olha. Porque o olhar que todo mundo olha normalmente é um pensamento hegemônico que sempre vai favorecer quem está no topo da pirâmide. Pode ter certeza, se você está numa rodinha de amigos e todos estão fazendo piada sobre mulher, é porque tem homem, só tem homem naquela coisa. E só tem homem frágil, porque é um homem que se sente ameaçado pela mulher. Se você está numa conversa e as pessoas estão destilando racismo, você pode ter certeza que são brancos se sentindo ameaçados pelo poder ou pela presença dos negros. E isso não pode ser a válvula, a mola que vai movimentar o nosso comportamento. No entanto, a gente para ser agradável, a gente para ser aceito, a gente para ser amado,
a gente acaba se tornando conivente, se tornando pessoas que concordam, porque quando a gente não fala, a gente concorda, e o que é pior, se tornando em algum modo responsáveis por esse tipo de abuso, por esse tipo de maldade. Dizemos que somos do bem, dizemos que somos da luz, mas agimos como os filhos das trevas. Porque a gente acaba atuando justamente para a manutenção das diferenças, das opressões, dos constrangimentos, das humilhações que as pessoas vão sofrendo. Ter coragem de dizer, eu não concordo com isso, ou eu não penso assim, ou eu observo outros pontos, é o que faz com que a gente vai se tornando capaz de assumir a própria existência, mas também vai fazendo com que a gente se sinta responsável pela própria existência. Eu não quero viver num mundo onde o racismo se torne algo natural. Ainda que a gente sabe que durante muito tempo foi naturalizado. Eu não posso viver num mundo onde o capacitismo se torne algo natural. Onde porque uma pessoa tem uma síndrome, porque ela tem uma deficiência ou uma debilidade, a gente vai tornar isso motivo de piada, de exclusão ou qualquer outra coisa. Ter essa capacidade de se posicionar é o que faz o mundo crescer e é o que faz a gente se tornar pessoas melhores e fazer o mundo ser melhor. Acho que valeria a pena pensar um pouco sobre isso. Sem nenhuma lição de moral, sem nenhum tipo de acusação, é você dizer para você mesmo, por que eu tenho tanta necessidade de ser aprovado pelo senso comum? Lembrando que o senso comum é sempre um senso onde não tem profundidade nenhuma, onde tem braços dados com a manutenção do poder e onde sempre vai permanecer os mais fortes, mandando em todos os demais. É isso. Um excelente dia, uma boa semana, fiquem na paz, coragem, ânimo. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se você vem sempre aqui, deixa o seu joinha. E, se possível, se inscreva no nosso canal. Um abraço, fiquem bem.